mudanças no time que enfrenta amanhã o Santos jogando fora de casa. Mas o que tem que fazer para tentar algo diferente ainda nessa reta final do campeonato, Alê? O Coritiba não está ensaiando ter um planejamento para o ano que vem já com o time dentro de campo, né? Claro que nos bastidores a SAF do Coritiba trabalha com um planejamento caso fique na Série A e caso caia para a Série B do Campeonato Nacional. Mas dentro de campo, né, com as peças utilizadas, com jogadores que têm tido minutos, que têm jogado com mais frequência, não há grandes mudanças. Houve uma na defesa nos últimos jogos, o Thalisson Gabriel ganhando a vaga mais por uma questão de necessidade no jogo contra o Cuiabá, e aí agradando e ficando no time titular do técnico Thiago Kozlowski. E só, né? A gente não vê, por exemplo, o Robson, um jogador que joga desde o início do ano, continua no time titular. Chegaram o Slimani, Samaris e Gessé. Só o Slimani é titular absoluto, o Samaris jogou muito pouco, o Gessé, então, nem se fala, mal encostou na bola com a camisa do Coritiba. E aí você tem jogadores, casos do Edu, do Garcês, Lucas Barbosa, caras também, Fran Sérgio, caras também que chegaram na janela do meio do ano e não são muito utilizados. Isso sem falar em jogadores da base, por exemplo, o Caio César, que até começou a ter mais minutos no Paranaense, mas depois no Brasileiro não jogou tanto. O próprio Jean Pedroso na zaga, só fez 6 jogos. Também aí caras como Juan Assis, Lucas Ronier, que sequer subiu, enfim, jogadores que o torcedor do Coritiba tinham a esperança de ver com mais minutos e talvez, quem sabe, ano que vem os tenham, mas para a reta final do Brasileiro, mesmo com pouquíssima chance de permanecer, o Coritiba não está ensaiando fazer grandes mudanças, já pensando no ano que vem no time que entra em campo. E aí o Thiago Kozlowski foi perguntado sobre isso, né? Ele falou que poderia fazer algo mais radical, depois falou que não faria isso desde o início do jogo, só se fosse uma situação específica de jogo, como aconteceu com o Cuiabá, contra o Cuiabá, por exemplo. O Coxa saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo, aí lá pelos 25, 30 do segundo tempo, Kozlowski coloca o Garcês como lateral direito, o Lucas Barbosa no meio, o Edu para fazer uma dupla de centroavantes com o Slimani, deixar o time bem aberto. Acabou não dando tempo, que logo depois das alterações o Coritiba tomou o segundo gol e aí a vaca foi pro brejo, né? Então o Kozlowski fala agora aqui no microfone da Jovem Pan sobre não tentar algo mais radical, deve manter a base mesmo até o final, mesmo porque o Coritiba não mudou o discurso, ainda não abriu mão de falar que vai lutar até o final enquanto as chances matemáticas ainda existirem no Brasileirão. Vai depender muito da situação do jogo, né? A gente também, não podemos fugir da situação do equilíbrio, né? Principalmente jogando contra adversários tão qualificados, né? Quando eu falo em situações radicais, elas podem ser feitas durante o jogo, em alguma situação, né? Eu vou te dar um exemplo. No jogo contra o Cuiabá, quando eu estava 1-0, 30 minutos do segundo tempo, eu tiro o Natanael e faço com que o Garcês entre de lateral. Não deu tempo, essa substituição ela não deu tempo da gente saber se ia dar certo ou não, porque com 31 nós tomamos o gol lá, do menino acertou lá no trinco, né? Então aí muda o contexto do jogo, porque quando eu faço a substituição, o Garcês não é que ele ia jogar de lateral, e a gente ia colocar mais um atacante na frente, eu ia fechar com uma linha de 3, porque o Cuiabá não estava nos machucando, então eu não precisava uma linha de 4 ali. É uma situação radical, sim, mas era uma situação que eu estou dentro da minha casa, estou perdendo de 1-0, com 30 do segundo tempo, eu tenho que tentar algo diferente, né? Foi o que nós tentamos, infelizmente. Como eu te falei, um pouquinho de sorte ajudaria também, né, do cara não acertar aquele chute para o jogo entrar numa situação para a gente ver se ia dar certo, né, colocar um atacante a mais, pesar um pouco mais a área deles, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu não descarto nenhuma situação dessa, né, de substituições às vezes não usuais, né, para que a gente possa tentar um resultado dependendo de como tiver a situação do jogo. Aí, né, o Kozlowski deixando bem claro que seriam situações pontuais do jogo, né, mas não de início. Coritiba não deve ter mudanças muito drásticas, inclusive a escalação que a gente trouxe aí no começo do programa, a expectativa é que só o William Farias seja a única mudança, recuperado de uma lesão na coxa, entrando naturalmente de volta, né, voltando naturalmente ao time no lugar do Samaris, que começou como titular por conta desse problema do William na partida diante do Palmeiras. Kozlowski, a gente bateu bastante nessa tecla da falta de qualidade, que ele falou isso na coletiva, que o elenco do Coritiba tinha mesmo falta de qualidade no elenco, muitos jogadores sem experiência na Série A, e não à toa o Coxa está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Kozlowski também falou, teve aquela frase do Robson, né, aquela pergunta sobre o Robson, essa que eu trago agora, quando ele fala desse cobertor curto do Coritiba, cobre a cabeça e descobre os pés, assim que o Kozlowski definiu o elenco do Coritiba nessa temporada de 2023. Me fala um jogador que está fazendo gol. Não, o Caio está na seleção. Sim, fala um.
Cara, assim, aí eu te falo, o cobertor é curto, né, cara? Ou você cobre a cabeça e descobre o pé, ou você cobre o pé e descobre a cabeça. Entendeu? Então, com essa dúvida que você tá na tua cabeça aí, bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Ele também está com essa dúvida, não tem quem escalar, mas também não projeta fazer grandes mudanças. A pergunta que eu deixo para o debate é a seguinte: está na hora de começar já a planejar a Série B, de começar a dar experiência para jogadores que serão utilizados na temporada que vem e já de fato afastar, enfim, tirar do elenco caras que não vão ficar para 2024? Salvar-se do rebaixamento parece missão impossível. O Coritiba 11 pontos atrás do Goiás. Nas nossas contas, precisa fazer 22 pontos em 10 jogos. O Coritiba fez 20 nas primeiras 28 partidas. O rebaixamento é inevitável e, como a gente vem falando aqui bastante, acho que o mínimo agora é terminar o campeonato com dignidade. Com certeza, né? E até por isso, né, eu acho que por essa certeza que eu acho que o torcedor já tá absorvendo, né, de que não tem mais o que fazer, né? O Coritiba dificilmente vai conseguir um milagre agora nesses últimos jogos. Esquece. Eu acho que esquece milagre. Eu acho que o Thiago poderia tentar algo diferente na escalação, não digo só em relação à mudança de peças, mas na maneira, na postura de jogar, né? Porque se você, sendo cauteloso, conservador, não tá dando certo, né? Eu acho que você tem que tentar algo diferente. O Coritiba, mesmo sendo cauteloso e tentando fechar os espaços, tá tomando um monte de gol, continua tomando um monte de gol. Eu acho que você vai jogar na casa do adversário, sabendo que o Santos precisa demais também do resultado. Com o estádio cheio, vai certamente propor o jogo. O Coritiba tem que, principalmente, buscar na saída de bola, na marcação, ser um time rápido ali na transição, né? Tocar a bola com mais qualidade, porque nesse último jogo o Coritiba falhou demais, né? Principalmente no meio de campo ali, errando muitos passes. Tem que ser um time mais concentrado, mais focado, talvez posicionado mais pra frente, né? Pra tentar buscar mais o jogo, buscar mais os gols, né? Porque o Coritiba, apesar de tomar gols no Brasileirão, fez também, né? Foi um time que teve esse desequilíbrio muitas vezes, né? De conseguir fazer os gols, mas acabar tomando muitos. Então, eu acho que tem que tentar algo diferente. Não dá pra você ficar repetindo uma fórmula a essa altura do campeonato, em que praticamente, né, já acabaram-se as possibilidades do Coritiba se salvar. Eu acho até que o Thiago podia aproveitar e já acertar isso com o comando aí, com o Arthur Moraes, com o Amoedo e tal. Começar a pegar os jogadores que têm tido pouco espaço no time, começar a testar esses caras também no elenco, sabe? Colocar para jogar, né? Avaliar se tem potencial para continuar ou não, jogadores que, né, podem fazer parte do elenco no ano que vem, subir alguns caras da base. O Coritiba tem um bom time, foi campeão estadual aí da base, né? Sub-20 e tal. Né? Então põe esses caras aí para ganhar um pouquinho de rodagem, né? Viajar com uma delegação, né? Pô, são 23 caras que viajam todo jogo, né? Então põe aí para jogar, testa o goleiro aí, o Morisco, né? O Coritiba tá com um problema sério de goleiro. O Gabriel não tá dando conta, o Luan Poli entrou contra o Bahia, tomou 4 gols em 4 falhas individuais. Pega um jogo aí que achar legal, testa e o Morisco no gol. Eu acho que o Coritiba tinha que começar a fazer esse tipo de avaliação pro ano que vem. Não adianta achar que vai ganhar 8 jogos, 7 jogos em 10 que vai jogar daqui pra frente, né? Então, eu acho que esse trabalho já tinha que começar, de prospectar esses próprios jogadores que já estão no elenco, que tem tido muito pouco espaço para jogar, e colocar os caras. Se vai ganhar ou vai perder agora, pouco importa. Exatamente. Tanto faz, não vai mudar a vida do Coritiba no campeonato, né? Sei lá, daqui nas últimas 5 rodadas, já que acha que ainda acredita, que ainda tem, então espera aí 5 rodadas aí para fazer isso, mas acho que esse
plano já tinha que ter sido discutido, ou tem que ser discutido lá entre a comissão técnica, né? O Thiago, seria uma boa contribuição que o Thiago poderia dar para o clube aí nessa reta final. Nem ele tem certeza, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Mas ele conhece bem os jogadores da base. Ele conhece os caras, ele treinou os caras da base. Então, assim, eu acho que é um momento de aproveitar e já começar a desenhar um cenário para o ano que vem. Então, o Coritiba, o Diogo Batista, tem aqui, ó, o Slimaninho tá falando aqui, põe o Diogo Batista de titular, dá uma sequência para ele, para avaliar se o cara tem mesmo potencial para ser, de repente, ele o titular no ano que vem, né? O Coritiba tem que testar essas peças. A gente até falou durante essa semana de tirar o time de campo e botar só a piazada. Mas tem a questão de inscrição. Mas, como você estava falando, Linha, acho que pode aproveitar os piá que estão inscritos para justamente dar mais rodagem. Mas assim, só vai ganhar rodagem se for rodar, né? Ninguém ganha rodagem parado, né? Sim, porque sim. não tá rodando, os próprios reforços, né? Então porque a gente falou do Gessé, claro, não tá rendendo, né? Os poucos jogos que entrou não conseguiu fazer muita coisa, mas assim, é o momento de você ver se o cara vai poder ser utilizado no que vem, porque muitos desses jogadores estrangeiros... Muitos desses jogadores estrangeiros, eles têm contrato com o Coritiba até o final de 2024. Exatamente. Vai ficar com toda essa turma, né? Quem que vale a pena manter? O salário é muito alto e lembrando que eles recebem euros. Exato, e assim, a cota de Série B é bem diferente da cota de Série A, né? Da televisão e tal, e não tem aquele negócio que tinha, o Dalk até falou isso ontem, né? Aquele negócio de o time rebaixado receber a mesma cota que ele recebeu no ano anterior na Série A. Não tem mais isso, né? Não tem mais essa moleza. Então, o orçamento do Coritiba no ano que vem, na Série B do Brasileirão, vai ser muito menor, mas muito menor, não é pouco menor, não é muito menor, né? E assim, vai ser um ano difícil. Se a SAF não fizer o investimento, e até agora a gente não viu, assim, o Coritiba falou que mas vendeu vai a cair SAF. O investimento E o Coritiba anunciou a venda da SAF e tal por 1,3 bilhão. E a gente não tá vendo esse investimento todo dentro do campo aí, dentro do o investimento projeto até do teve, Coritiba. mas foi feito de maneira errada. Não, mas o maior investimento, na verdade, é para a construção do CT. São 500 milhões lá, 100 milhões, né, para fazer o CT. O CT ainda tá só no papel, ainda tem licença ambiental, aquelas coisas, não foi feito nada. A outro 500 milhões é para remodelar o estádio. Também não puseram um tijolo lá até agora, né? Contratações foram feitas essas aí, Slimani, Samaris, Gessé, que vieram de fora para aproveitar ali uma lacuna na janela de inscrições. Saiu muita gente, entrou pouca gente, né? Então o elenco, na verdade, não se reforçou muito, né? Das contratações mesmo feitas até agora aí nessa última tentativa, só o Slimani deu certo, né? Só. O Slimani tá dando resultado, ele tá entregando, ele tá fazendo os gols, ele tem jogado bem, né? Um cara que, aliás, veio assim cheio de dúvidas com a questão da idade, questão física e tal, se ele poderia entregar, e ele tá entregando. É um cara que eu acho que o Coritiba tem que pensar. Moreno. Não, mas o Moreno já tá desde o começo do ano, né? Tô dizendo desses que chegaram agora aí, no mês de setembro aí, né? Enfim, então, eu acho que o Coritiba precisa já pensar em 2024 com seriedade, entende? Com humildade, inclusive. Não adianta achar que temos agora 10 finais de campeonato para disputar. Não, pelo menos isso ele parou de falar, né? Não vai e ganhar. Assim, a Série B também não se ganhar 3 desses 10 jogos, né? Se ganhar, os jogos da Série B eles exigem demais, né? São jogos muito brigados. Jogos brigados. O desenho hoje de rebaixamento para a Série B do ano que vem pode incluir aí, por exemplo, o Vasco, o Santos, né? O Corinthians, o Cruzeiro, né? O Goiás. O Goiás é um time forte na Série B. O Goiás, apesar de... é um time que vive nessa gangorra aí, mas quando ele tá na Série B, ele é sempre candidato e ele sempre sobe, né? Então é um time que tem até muito similar, assim, aos desempenhos do Coritiba. O América na Série B é um time muito forte também, né? Então precisa ver quem é que vai sobrar lá na Série B. Eu acho que o Vitória e Sport vão subir, é um alívio, né? Porque esses
fortes também, são 2 times fortes, mas enfim, eu acho que o planejamento para 2024 já tinha que começar exatamente por isso. Testar os jogadores que estão sendo muito pouco aproveitados, né? Que estão tendo visibilidade praticamente zero, botar para jogar e ver se os caras dão conta, se eles servem para o ano que vem, ou se é melhor já também encerrar o vínculo no final do ano e repor com outras peças para esses lugares. Então, e aproveitar os caras da base, né? O Coritiba tem um bom trabalho de base lá e puxar os caras que estão aí à disposição, inscritos para o elenco principal, para já conviver com esse ambiente, com essa pressão, com vestiário, concentração, viagem e tal, calor da torcida, né, xingamento da arquibancada, cobrança, para já começar a ganhar experiência para o ano que vem, porque o ano que vem não vai ser muito diferente desse ano em termos de cobrança, principalmente se o time estiver disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, né? A cobrança já vai começar no estadual, né? Já vai ter aquela faixa lá, estadual é obrigação, né? Como tem todo ano. A faixa de ponta cabeça, até voltar a subir de novo, né? Mas eu acho que o Coritiba também peca muito, a gente fala muito da defesa, que toma muitos gols, mas ofensivamente também deixa a desejar, e claro, o Thiago já justificou, porque, né, por exemplo, você questiona o Robson ali, mas vai colocar quem? Né? Quem que ele tem? Ele não tem muitas opções, só que assim, o Coritiba precisa, de certa maneira, até pelas características do Slimani, ser um time mais bem posicionado lá na frente, porque contra o Palmeiras, o Coritiba teve campo pra jogar, o Palmeiras deu campo, só que o Coritiba parecia que não sabia o que fazer com a bola. O Slimaninho tá sugerindo o Juan Assis no lugar do Robson. Porque o Slimani é aquele jogador que fica lá dentro da área, não é um jogador que tem que ficar voltando pra buscar, e ele tem feito isso nos jogos, incansavelmente, para tentar ajudar na construção de jogadas. Galera Coxa participando por aqui. Diga. Rapidamente, antes, uma notícia de última hora: o Coritiba vai ter mais um desfalque para a partida de amanhã. O Thalisson teve uma virose e não viajou. Ele estava na primeira lista de relacionados, acabou não viajando, e aí tá sobrando um zagueiro, né? Então, e o Jean Pedroso deve ser o titular na zaga do Coritiba ao lado do Henrique. Então, mais um desfalque de última hora. Você tem a volta do William, agora tem a saída do Thalisson para essa partida por conta de uma virose. Galera Coxa participando por aqui, o Edinaldo Nascimento dizendo que a situação do Coritiba tá complicada e a culpa é de uma série de fatores. Culpa da diretoria, não é só dos jogadores, também não é só dos jogadores não. Se o Coritiba cair para a Série B, voltar para a Série A, vai ser muito difícil. Participação também do Felipe M, dizendo que não pode ter pena do Kozlowski. Quando ele falou que o Robson tinha que falar justamente isso, usar os guris da base. E tem muita gente participando. O Slimaninho sugeriu, como eu falei há pouco, a entrada do Juan Assis no lugar do Robson ou no lugar do Gessé. O André Rafael Cardoso, o problema vai que a piazada dá resultado, ganha alguns jogos, joga bem, aí a torcida do Coxa vai perguntar, mas por que não fizeram isso antes? E aí é um tiro no pé da diretoria do Coritiba.